Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco para a Docto TV, conversando hoje com o professor e advogado Rafael Soares Firmino sobre os 30 anos da Constituição, em especial sobre o direito civil constitucional. Rafael, seja bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez aqui falando sobre o direito civil, mas agora com essa temática dos 30 anos da Constituição, um olhar mais atento sobre o direito civil constitucional. Seja bem-vindo ao nosso programa e é muito bom tê-lo aqui novamente. Bom, o prazer é todo meu, tá aqui de novo, falando, a gente batendo um papo, a gente falando aí para os seus telespectadores com que diz respeito ao direito civil, que eu acho que é algo que não é tão falado, não é tão debatido como o direito penal, todo mundo escuta falar aí. Então, as entrelinhas do direito civil, elas são pouco discutidas na nossa mídia e eu sempre fico muito satisfeito quando sou convidado para estar aqui. Nesses 30 anos da Constituição, Rafael, o que você enxerga como mudanças significativas sobre esse viés do direito civil? Bom, o direito civil, a gente sempre debate, sempre afirma que o direito civil ele nasce em um momento no Brasil, quando a gente tem uma revolução industrial, e que essa revolução industrial ela está aí à tona em todo o mundo e não diferente no Brasil, onde a gente tem uma predominância do burguês, onde a gente tem aí uma sociedade burguesa dominando. Então, quando nasce uma legislação civil no Brasil, isso há mais de 100 anos atrás, que nós tínhamos um código que é de 1916, que ele começa a vigorar em 1917, a gente sempre afirma que o nosso direito civil é um direito civil patrimonialista e individualista. E aí nós tivemos a nossa Constituição de 1988, que o próprio deputado Ulisses Guimarães, ele chama de Constituição Cidadã. Essa Constituição ela vem a tratar de vários temas que até então só eram tratados pelo nosso Código Civil, pela nossa legislação civil ou pela nossa legislação de cunho privado. Então, a Constituição de 88 ela vem abarcar várias temáticas, várias figuras que até então só eram abarcadas por essa nossa legislação civilista, privada, individualista e patrimonialista. Então, como a Constituição Federal ela tem esse viés ao cidadão, que a gente fala um viés à pessoa, onde e essa Constituição, inclusive, traz um princípio que hoje é o princípio norteador do nosso ordenamento jurídico, que a gente chama de princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição de 1988, ela deixa um pouco de lado o patrimônio da pessoa, essa pessoa individualmente, ou seja, a felicidade individual dessa pessoa, e passa a preocupar com a pessoa propriamente e aí o coletivo, ou seja, um patrimônio de forma coletiva, um bem-estar social. Então a gente vai deparar, desde a Constituição de 88, aí uma reformulação, uma reconstrução, um repensar de várias figuras do direito privado, do direito civil, que até então tinham um viés único, exclusivamente patrimonial e individual. Eu vendo você falar sobre essa questão do avanço, o Código 16 para o Código 2002, que já veio posterior à Constituição de 1988, eu me lembro que quando da minha graduação, eu entrei na faculdade em 96 e saí no ano 2000. Se discutia muito pouco essa questão do direito constitucional. O que se estudava de maneira mais preponderantemente falando era o direito civil, o direito penal e o direito administrativo. A Constituição ela era estudada, mas ela estava num patamar mais elevado. Ela continua no patamar mais elevado, mas hoje ela é muito mais real. Então, o que se percebe nessa fala referente ao direito civil patrimonializado, onde o viés dessa relação entre os indivíduos é um viés muito do ponto de vista dos valores, das trocas, a Constituição de 88, quando entra em vigor, ela acaba, de alguma forma, intervindo e começando a ter uma relevância em cima disso. A gente pode dizer hoje que o direito civil perdeu espaço para esse contexto constitucional, ou ele, de alguma forma, está tendo que se refazer, observando os princípios e as orientações que a Constituição Federal nos traz hoje? Sim, essa fala sua ela é bem interessante. Tem um jurista, ele é bem famoso, ele é do direito civil, ele é do direito privado, no meu âmbito de estudo, que é o direito civil. Para mim, um dos maiores juristas que a gente tem hoje no Brasil, ele chama Gustavo Tepedino, ele é do Rio de Janeiro
E ele, nas suas obras, né, nos seus artigos, nas suas publicações, ele sempre tratou o Código Civil de 1916 como uma Constituição privada. Ou seja, nós tínhamos até o ano de 1998 as Constituições federais que eram tidas apenas como cartas magnas, ou seja, onde elas ali regulamentavam apenas o Estado e a administração desse Estado. E eles não tratavam, como eu disse há pouco, de questões do cunho privado, né? E aí vem a Constituição de 1988 e toma esse espaço do Código Civil, da legislação civil, que até 1998 ela era tratada como a Constituição Cidadã. Então, depois da Constituição de 1988 e com o Código de 2002, eu falo inclusive muito isso com os nossos alunos em sala de aula de Direito Civil, que eles são beneficiados em estar estudando o Direito Civil hoje, em 2015, em 2016, em 2018, por quê? Hoje nós temos um amadurecimento com que diz respeito a essas figuras do direito civil, do direito privado, e quando a gente fala no direito civil e no direito privado, são essas relações jurídicas que a gente tem entre pessoas, né, de cunho horizontal, não é uma relação do Estado para com uma pessoa, mas sim uma relação de uma pessoa para com uma outra pessoa. A gente hoje está vendo, visualizando e reconstruindo esse direito civil. E aí nasce, inclusive, o Gustavo Tepedino, que é esse autor que eu citei, com uma grande também jurista que a gente tem, que chama Maria Celina Bodan de Moraes, eles que trouxeram para o âmbito nacional, ainda na década de 80, esse debate de uma constitucionalização do direito civil. Ou seja, eles trazem uma metodologia que a gente chama como uma metodologia inovadora no âmbito do direito civil, que a gente hoje abarca essa metodologia para todos os âmbitos, né, do direito, onde nós estudamos o direito civil a partir de uma leitura da nossa Constituição Federal. Então, todo o direito civil ele passa hoje por uma reconstrução. Pra você ter uma ideia, Oscar, a gente tem a circunstância das relações que a gente chama relações jurídicas obrigacionais, que elas vão acabar desencadeando nas nossas relações jurídicas contratuais, que é a principal fonte de uma relação jurídica obrigacional. Dentro do âmbito de todo o direito, de todas as disciplinas ou áreas do direito, a área que menos se muta, ou seja, a área que menos se altera dentro do direito, são as relações jurídicas contratuais. Então, se a gente pegar um contrato lá ainda no direito romano e a gente visualizar esse contrato nos dias de hoje, ele alterou pouca coisa, sua base ela ainda está lá no direito romano. E mesmo as relações jurídicas contratuais, elas estão sendo reconstruídas desde a nossa Constituição de 88 e principalmente após o nosso Código Civil de 2002. Pra você ter uma ideia, quando a gente fala em propriedade, hoje toda propriedade, a própria Constituição, ela prevê que ela deve cumprir uma função social. Ou seja, se eu tenho uma propriedade rural, ela tem que cumprir uma função social, que é aquela finalidade de um terreno rural. Assim acontece da mesma forma com o terreno urbano. E os contratos, eles têm que cumprir uma função social? Eles também têm hoje que cumprir uma função social a partir da nossa Constituição de 1988, que o Código Civil de 2002 teve que se reconstruir, reestruturar para trazer essa função social. Então o contrato, quando a gente visualiza um contrato, e é bem simples a gente entender uma relação jurídica contratual, como um exemplo, uma relação jurídica de compra e venda, né? Quando a gente fala ou falava numa compra e venda, a gente sempre entendia numa compra e venda o quê? O vendedor, ele quer vender e quer ter o lucro o maior possível que ele puder, e o comprador, ele quer comprar o mais barato possível e da melhor forma possível, onde entendia que o vendedor, ele tendo maior lucro ou ele amealhando o patrimônio do devedor, ele estaria feliz, entendia-se automaticamente a felicidade da coletividade. E hoje não é assim. Esse contrato ele tem que cumprir uma função social, onde tem que haver um bem social de ambos ali, onde deve haver uma solidariedade entre ambos e deve cumprir, inclusive, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, com diz respeito à sua pergunta, sim, claro, o direito civil, desde 1988, ele está se reconstruindo, ele está se remodelando e isso, lógico, é bem lento, é bem devagar e eu acho que a gente está visualizando, inclusive, aí, algumas decisões que o próprio STF ele está trazendo para a gente, que está refletindo na sociedade com esse novo contexto de uma leitura
civil constitucionalizada, ou seja, estudando a estrutura do direito civil a partir da nossa Constituição Federal. Percebe-se, então, que esse princípio da dignidade da pessoa humana é o grande norteador, porque ele traz a importância e o valor da pessoa para as relações obrigacionais, em todos os sentidos, né? Até mesmo na questão, né, dos casamentos, da união estável, da interdição, né, no elemento, né, humano relacionado à capacidade, da incapacidade. Então a gente percebe que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele acaba sendo o denominador comum que estava associando o direito civil, como você bem disse, patrimonial, né, ligado ao aspecto econômico, e em relação à Constituição Federal. Você considera que é esse princípio que faz, né, essa junção? Sim. A gente tem, inclusive, alguns juristas, ou vários juristas, que eles hoje são muito críticos ao princípio da dignidade da pessoa humana, né? Eles costumam afirmar que o princípio da dignidade da pessoa humana, dentro das relações privadas, eles são utilizados de uma forma exacerbada, né? Ou seja, esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele acaba sendo a solução para qualquer problema. E, na realidade, não é isso. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele só vai entrar para solucionar qualquer circunstância, qualquer problema de cunho privado, quando nós não conseguimos solucionar de uma outra forma. Ou seja, se nós debatermos aí em âmbito principiológico, e a dignidade é um princípio, né, que a gente trata como uma norma jurídica em abstrato, para que eu me adentre ao debate inerente ao princípio da dignidade, eu tenho que perpassar outros princípios, que inclusive são outros princípios debatidos e previstos na própria Constituição Federal, como o princípio da solidariedade que eu afirmei, princípio da igualdade, princípio que nós chamamos de integridade psicofísica, tá? E vários outros princípios, para aí sim eu chegar no princípio da dignidade. Mas o princípio da dignidade, principalmente para uma corrente que nós tratamos como uma corrente aí civilista, que vem do Rio de Janeiro, né? Esses juristas, eles entendem que existe uma hierarquização principiológica constitucional, onde o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um mega princípio, ou seja, ele só vai ser aplicado, ele só vai ser utilizado quando eu não solucionar os problemas no âmbito de outros princípios que estão hierarquicamente inferiores a ele. Então, a Constituição, ela traz como seu princípio geral, ou ela traz como norma geral nas relações, e aqui a gente tem que deixar bem claro que a gente está debatendo as relações privadas, as relações civis, a Constituição, ela traz como uma norma geral do nosso ordenamento jurídico o princípio da dignidade da pessoa humana, que tem como principal finalidade e objetivo a proteção primordial e essencial e primeira a pessoa humana, a depois se ater aí ao patrimônio dessa pessoa humana. Muito bom. Professor Rafael, antes a gente vai continuar a nossa conversa falando agora das principais controvérsias, né, na interpretação do direito civil, e o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, tem enfrentado. Mas eu vou pedir licença para a gente poder fazer um breve intervalo e a gente volta no segundo bloco, tratando dessas questões mais especiais. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, conversando hoje com o professor e advogado Rafael Soares Firmino sobre os 30 anos da Constituição, em especial o direito civil constitucional. Professor Rafael, primeiro bloco, um grande panorama, né, do avanço do direito civil, Código de 1916, Código de 2002, a Constituição Federal em 88, fazendo toda uma transformação, né, nas legislações anteriores a 88. E o direito civil teve que passar também por essa reconstrução. No finalzinho do primeiro bloco, a gente comentou aqui acerca das principais controvérsias que têm sido levadas, né, ao Supremo Tribunal Federal, e como guardião da Constituição, ele tem, né, resolvido algumas, mas muitas delas ainda gerando, né, uma série de debates, né? Quais são, na sua opinião, né, os principais debates que nós podemos ter aí em relação a essa nova visão acerca do direito civil constitucional agora?
A gente vai conseguir identificar dentro do direito civil, né? Porque o direito civil, ele na realidade, ele tem 5 grandes áreas, né? Que a gente trabalha aí, que são as relações jurídicas obrigacionais, onde a gente vai estar diante aí dos contratos, são o que nós chamamos de direitos reais, que são as relações ou a relação que as pessoas têm com o próprio patrimônio, né, ou com o seu patrimônio. É o que nós chamamos aí de direito de família, que é inclusive onde a gente mais vai sofrer com essa reconstrução, com essa remodelagem, onde a gente inclusive vai identificar um maior debate dentro do próprio STF e dentro do direito das sucessões. Então eu trouxe para vocês aí inicialmente as 4 grandes áreas e a gente tem uma 5ª grande área que a gente está dentro da parte geral do direito civil e do Código Civil, que a gente vai debater a pessoa propriamente, ou seja, a gente vai identificar quem são as pessoas, né? O que é uma personalidade jurídica, o que é uma capacidade jurídica, como foi inclusive citado aqui, e onde a gente vê uma maior concentração nessa reconstrução, principalmente em âmbito judicial, ou seja, que vem a ser judicializado, a gente consegue enxergar isso de uma forma muito simples dentro do direito de família, né? Nós tivemos aí, há bem pouco tempo, 2 decisões do STF, que são 2 decisões que elas acabam aí trazendo uma certa insegurança para a nossa sociedade. Eu falo uma insegurança porque é algo que a nossa sociedade ainda não tinha, não era acostumada, né? Primeiro, já tem um tempo, que é o reconhecimento de o que nós chamamos de união homoafetiva, né? Que é o reconhecimento de uma união aí de pessoas do mesmo sexo, né? Trazendo uma legalidade aí a essa estrutura familiar e trazendo isso para o âmbito de uma estrutura legal familiar, onde com essa decisão do STF nós tivemos aí uma grande mudança, uma grande alteração nessas circunstâncias, né? E nós tivemos essa segunda que eu cito aqui, que é bem recente, é do ano de 2017, nós temos aí uma decisão do STF, onde vai identificar aí a figura do transgênero? Não, nem é a figura do transgênero, é a da multiparentalidade, né? Ou que alguns chamam de pluriparentalidade, né? Que isso também vai trazer e já está trazendo para nós uma grande insegurança jurídica, mas que a nossa sociedade, o nosso direito, ele precisava dessa transformação. Então, o que é a multiparentalidade, a pluriparentalidade? Né? É uma mesma pessoa, ela ter aí na sua certidão registral, na certidão de nascimento, mais de um pai ou mais de uma mãe, né? Nessa sua certidão, onde vai ser inserido ali o pai biológico, pai afetivo, mãe biológica e mãe afetiva. Né? O princípio da afetividade ou da socioafetividade é um princípio que ele ganhou um contorno muito grande aí nos últimos 10 anos na nossa sociedade brasileira, no direito propriamente, e essas decisões elas estão trazendo para a gente aí uma grande insegurança jurídica, mas a gente consegue identificar aí o que nós chamamos aí de família, né, ou reconstituição familiar aí dentro ou a partir de uma leitura da nossa Constituição Federal. Ou seja, se nós fizéssemos uma leitura e uma interpretação lógica e quase literal do nosso Código Civil, nós não sairíamos aí de um debate e de uma família constituída como sendo do sexo masculino e do sexo feminino, e inclusive com o casamento, não é? E aí, a partir da Constituição de 1988, isso começou a ser reestruturado, né? Está havendo essa reestruturação. Lógico que a nossa sociedade, nós ainda temos muita gente não vendo isso com bons olhos. Resistência. Né? Com muita resistência. Mas isso é uma evolução natural. Né? Quando nós temos uma Constituição de 1988, que eu sempre afirmo que, infelizmente, a gente ainda vê muita gente batendo na Constituição de 88, e eu acho aí um texto excepcional,
um objetivo, uma finalidade formidável, né? Assim como o Código de 2002, alguns juristas afirmam que o Código de 2002 ele já nasce morto, ou seja, como ele começa a ser construído lá em 65, 75 e só vem a ser aprovado em 2002, então várias pessoas entendem que ele é um código arcaico, mas que eu, de forma diversa, eu tenho aí um pensamento muito positivo para o nosso Código de 2002. Então, dentro do âmbito do direito de família, é onde a gente está sofrendo mais com essas mudanças, onde a gente está, e mesmo porque o direito de família é o que mais evolui com a própria sociedade, né? Com o próprio âmbito social aí. Eu falei naquele momento do transgênero, porque tem uma mudança também na questão da mudança do nome, né? E basta ir ao cartório, e não há mais a necessidade da cirurgia, né? Que era uma situação até anteriormente que era bem discutida. Para poder alterar o nome, tinha que fazer a cirurgia alterando o sexo, quer dizer, condicionava o sujeito a se colocar numa condição de cirúrgica, com risco, para poder ter o direito à alteração do nome. Então, hoje, né, o transexual vai, né, se colocar na condição, né, psicológica, e se ele entender que ele é mulher, ele vai poder fazer a alteração do nome dele, se for homem, para mulher e vice-versa, que acaba também sendo uma nova visão acerca do direito civil. Sim, e essa área do direito, ela está dentro do que nós chamamos de direito de Estado, né? Que não é do Estado que nós vivemos nele, mas é Estado da pessoa, né? Então, uma pessoa, se ela é casada, isso é inerente ao Estado da pessoa. Se ela é filha, se ela é mãe, é inerente ao Estado da pessoa, né? E aí, isso diz respeito ao Estado da pessoa, que é, inclusive, aí o seu sexo, né? Ou se a pessoa, ela nesse caso do transgênero, né, ela nasce em um sexo físico, mas psicologicamente ela se entende o sexo oposto, né? E nós até bem pouco tempo se tinha, e inclusive isso não era nem discutido, né? E hoje o STF já entende que essa mudança de nome, e quando a gente fala esse direito de Estado, ele é um direito inerente à personalidade da pessoa, né, que a gente chama de direitos da personalidade, que é a personalidade jurídica da pessoa, que a gente tem essa definição de personalidade, que é o gênero que vai nascer aí os direitos da personalidade do ser humano, e o nome da pessoa, o sexo da pessoa, isso tudo diz respeito a esse Estado, né? Esse direito de Estado que é inerente aos direitos da personalidade. E os direitos da personalidade, eles são de difícil mutação, não é? Então se entendeu por um longo período que eu podia sim alterar o nome da pessoa na certidão registral, após a cirurgia que a gente chama de transgenitalização, que é a cirurgia de mudança de sexo físico, né? E aí nós perpassamos esse período e chegamos à mudança do nome, sem a mudança ou alteração do sexo físico. E hoje o STF já entendeu que mesmo sem fazer a cirurgia de transgenitalização, eu posso alterar meu nome na minha certidão registral de nascimento e eu ainda posso alterar o meu sexo, ou seja, se eu sou um homem e entendo ser uma mulher psicologicamente, eu vou alterar meu nome de masculino para um nome feminino. E também o meu sexo vai sair do sexo masculino para o sexo feminino. Então isso é um outro avanço que a gente tem a partir de uma leitura da Constituição Federal. Então, nesses 30 anos de Constituição, e olha só, nós demoramos 30 anos para interpretar a Constituição dentro das figuras do direito privado e começar a alterar aí essas figuras do direito privado com esse avanço da Constituição e com o avanço social que ele acontece aí automaticamente, né, com a nossa evolução aí do ser humano. A gente tem um tempinho ainda, eu queria que você tocasse em 3 temas que também os alunos têm procurado muito e são temas bem debatidos, que é o direito de não nascer, o direito de morrer e o direito ao esquecimento. Vamos ver se dá tempo. Então, são 3 temáticas que são muito extensas, né? Inclusive, eu acho que para a gente debater a fundo e compreender a fundo as 3 temáticas, nós precisaríamos de um programa para cada um, eu acho que até mais de um programa. Primeiro, com respeito ao direito de morrer, eu tive uma oportunidade, uma felicidade em estar participando de algumas palestras, né, de alguns eventos. Até um programa aqui, isso, com o Dr. Igor. Isso, inclusive em Caratinga, onde nós fizemos aí um debate no Casarão das Artes, né,
aqui na Rua João Pinheiro, onde nós debatemos esse direito de morrer, né? Ou seja, o direito de escolher qual o melhor momento para que eu venha morrer e não esperar o momento natural da minha morte. E esse evento foi com o doutor Igor, né? Igor Kleiber, médico aí, médico de família, um médico famoso do SAD que a gente tem aí em Caratinga. Nós tivemos a oportunidade de estar gravando, né? Então, o direito de morrer é algo que hoje, no Brasil, ainda é algo que está muito longe das pessoas, mas, ao mesmo tempo, muito próximo, né? Porque qualquer um de nós está sujeito aí a ser cometido de uma doença, e essa doença, às vezes, é uma doença que não tem cura, e você chegar a um estado terminal, onde você não tem mais interesse em continuar vivo, né? E o grande debate que nós temos eu tenho o direito de estipular qual o melhor momento para a minha morte, ou isso cabe apenas a Deus ou a minha morte natural, né? E aí, quando a gente faz uma leitura desse debate direito de morrer a partir da Constituição Federal, inclusive eu e o doutor Igor, nós fizemos isso nas palestras e no programa aqui, a gente pode chegar à conclusão e à interpretação dessa relação, dessa questão privada, a partir da Constituição Federal, de que sim, de que a gente pode sim, mas é lógico que nós podemos ter outras interpretações que entender que não, né? O segundo ponto, direito de não nascer, que seria o direito de não nascer, é algo que eu me apaixonei, né, no momento que eu fui fazer o meu mestrado, tendo uma disciplina que é isso que a gente está debatendo aqui hoje, que é o Direito Civil Constitucional, com uma excepcional professora, que foi até minha orientadora da minha dissertação, Caitlin Mulholland. Foi minha professora, né? Também no doutorado. Isso. E aí ela levantou esse debate para a gente, que nós chamamos de direito de não nascer. Esse direito de não nascer, ele nasce de um caso paradigmático, que a gente chama, né, na França, que nós chamamos de caso Perruche, né, que é uma família que a mulher acaba engravidando e contraindo a rubéola no percurso aí da gravidez dela. E aí, por um erro do hospital e dos médicos, eles não conseguiram identificar que o feto também foi acometido por essa rubéola. Então, ele nasce aí com algumas deformidades, né? Com algumas sequelas, não tendo aí uma vida plena, né, que a gente chama. A dignidade da pessoa humana. Né? Isso, e aí é muito interessante que a própria mãe e o pai, quando a criança nasce, eles já propõem uma ação aí contrária aos médicos, né, a junta médica aí, ao hospital, querendo uma indenização, porque elas, se tivesse descoberto isso, eles poderiam anteriormente ter aí realizado o aborto, né, ou interrompido aí a gravidez. E aí eles acabaram ganhando essa ação, e aí nós tivemos vários recursos, e ao adquirir os 18 anos de idade, né, lógico que ele não adquiriu a capacidade plena, o Perruche, mas os pais, conjuntamente com eles, ajuizaram uma ação onde a finalidade, o objetivo era o direito de não ter nascido lá atrás. Então os pais, eles ajuizaram uma ação apenas com a finalidade patrimonial. Ele, além da finalidade patrimonial, ele quis mostrar para a sociedade francesa, e hoje isso foi mostrado para o mundo inteiro, né? Se não tivesse acontecido aquele erro, ele teria tido o direito de não ter nascido e não teria aquela vida dele como sendo um peso para a família e para ele próprio, e cheio de restrições, isso, né? Ocorrido a interrupção. Então é um debate extremamente complexo, extremamente interessante, que eu acho que também é válido a gente trazer, e esse entendimento e essa interpretação, ela só é cabível a partir da leitura da nossa Constituição Federal. Nosso tempo já está esgotado, mas eu queria que você falasse também sobre o direito ao esquecimento rapidamente, só para lançar uma sementinha aí para o nosso telespectador. O direito ao esquecimento, nós temos dois casos que eu falo, que eu afirmo que são dois casos paradigmáticos no Brasil, né, que é o caso Aécio Neves e o caso da Xuxa. Né? O direito ao esquecimento, o que seria? São fatos ocorridos aí com a pessoa, principalmente fatos que são inerentes aí a uma celebridade, né, ou que vem a trazer ou a tornar essa pessoa uma celebridade por causa de determinado fato, e essa pessoa, passado determinado período, ela requer que isso que ocorreu com ela seja esquecido, ou seja, principalmente nas redes sociais e na internet, que isso seja retirado aí da publicização, ou seja, que isso não seja mais publicizado. E eu falo do caso Xuxa e do caso Aécio Neves,
porque o caso Xuxa é um caso que ela judicializou, né, que ela acabou gravando um filme ainda na década de 80, antes de ser a Rainha dos Baixinhos aí, em que ela tinha algumas cenas picantes aí, acredito, eu lembro, eu acho que até inclusive com uma criança. Isso. Né? E aí foi publicado o vídeo dela, inclusive revistas que ela chegou à época a tirar fotos aí nua, né, semi-nua, e como ela se tornou a Rainha dos Baixinhos, ela propõe uma ação judicial para que fosse determinado aí a proibição da exibição do filme dela e da divulgação dessas fotos dela a partir daquele determinado momento, abordando e arguindo esse direito ao esquecimento. O Aécio Neves, ele, em um momento que ele foi candidato a presidente da República, né, sempre que você acessava o Google, colocava o nome Aécio Neves, o que remetia eram algumas reportagens e algumas aí questões que apareciam lá no Google, lá, que era inerente, ligava Aécio Neves à cocaína. Né? Então ele propõe uma ação também para que isso fosse retirado da internet aí, alegando e arguindo o direito ao esquecimento, porque aquilo é algo lá atrás que prejudicaria a dignidade daquela pessoa e que, como já havia passado, eles teriam, né, Xuxa e Aécio Neves, um direito que aquilo fosse esquecido. Então, também é um tema bem complexo, que eu só consegui trazer aqui 2 casos, nós temos vários casos, inclusive com várias discussões dentro desse próprio foco aí, que a gente pode ampliar muito bem. Muito obrigado, peço desculpas por te fazer, às vezes, falar rapidamente de 3 temas, mas como a gente estava falando da Constituição aqui, nesses 30 anos, eu achei interessante a gente tocar neles. Já adianta aqui um convite para que a gente possa falar com calma de cada um deles aqui. Obrigado pela presença e participação, professor Rafael. Muito obrigado. E, inclusive, eu já queria deixar aqui registrado que hoje a gente tem um debate muito grande com que diz respeito a direito cibernético, né? E tem inclusive um aluno nosso aqui na Faculdade de Caratinga que ele trouxe um debate que ele debateu a herança digital, ou seja, aquilo que é cibernético, que está hoje aí na internet e com que diz respeito ao direito das sucessões. Então, eu até me proponho a vir para a gente aprofundar um pouco mais aí nesse debate. E muito obrigado aí pelo convite. Com certeza a gente vai falar desse tema também, porque ele é fundamental para que a gente possa entender toda essa atualidade aí em relação ao direito civil. Muito obrigado. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.